para os elfos selvagens, a nossa quarta etnia, perfeito? Os elfos selvagens, pessoal, eles, pela imagem que vocês estão observando, eles são como se fossem elfos da floresta, só que a nível tribal, tá? Os elfos selvagens, eles são incrivelmente parecidos com os Flan, perfeito? Tanto é que existe algumas teorias aí que dizem que, na realidade, ou os elfos selvagens surgiram a partir dos Flan, ou os Flan surgiram a partir dos elfos selvagens. Porque não existe uma explicação exata, né, de como foi que a etnia, como foi que o Flan é a única etnia humana que chegou até Flanaess, perfeito? Então, existe essa teoria muito grande, que na realidade existe aí provavelmente talvez um elo perdido entre esses dois aí, que são dois povos muito parecidos, e em virtude deles serem muito parecidos, eles acabam se tornando muito amigos e muito próximos. Então é muito comum eles serem sempre aliados, sempre ter algum tipo de ajuda recíproca entre eles. Então é uma amizade antiga lá entre os elfos selvagens e justamente os Flan, perfeito? Bom, elfo selvagem, o exemplo que eu posso dar para vocês assim, que é um exemplo bem bacana mesmo, que eu acho que muita gente nem lembrava desse exemplo de elfo selvagem, é justamente de um clássico aí dos anos 80, que é justamente aí o História Sem Fim, né? Então o Atreio, que é justamente lá aquele garoto lá do História Sem Fim, se você prestar atenção, abre aí depois o teu YouTube, dá uma olhada, né? Se tu prestar atenção, ele é justamente uma fantasia de elfo, uma fantasia lá do Bastian, né? Do menino lá que tá lendo o livro, né? E ele é justamente um elfo meio índio, né? Que é justamente a ideia aí do elfo selvagem, feito. Então ele aí é o exemplo aí que a gente pode estar citando como sendo aí um exemplo aí de elfo selvagem para a gente poder estar utilizando como referência, tá? Os elfos selvagens, assim como os elfos da floresta, os elfos silvestres, né? Eles não têm um reino próprio, perfeito? Contudo, muitos deles se juntaram, né, aos Flan e passaram a habitar as regiões ao redor do Ducado de Diof, né? Ao redor de Diof, perfeito? Então, o Diof, pessoal, é um reino multiétnico, tá? É um reino onde tu achas... É um dos poucos reinos onde tu vê todo mundo vivendo de uma boa, né? Onde tu vê humano, anão, elfo, perfeito? Todo mundo vivendo ali numa boa. É um reino que era considerado até um passado aí como sendo um dos melhores lugares assim para um colono que chegou assim de algum outro lugar de Oeric parar, que é um lugar onde realmente tu é bem recebido. Então, nas planícies aí do reino de Off, né, se tornaram na verdade planícies aí que habitadas por muitos índios Flan e também por muitos elfos selvagens, e eles costumam bastante celebrar entre si e ter muitas coisas legais. Contudo, nem tudo são maravilhas, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês foi até a época aí dos eventos relacionados à Guerra de Greyhawk. Logo depois das Guerras de Greyhawk, aconteceu um evento aí muito, mas muito problemático. Esse evento foi justamente o processo de invasão de gigantes. Por algum motivo desconhecido, tá? Gigantes que habitavam até então aí as montanhas nas proximidades de Off, que eram pacíficos e que não faziam nada de errado, por algum motivo esses gigantes se tornaram maléficos, irracionais e começaram a descer e começaram a atacar brutalmente todas as cidades de Geoff. E, tipo, quando eu falo gigante, não digo um ou dois gigantes. Na verdade, foram milhares de gigantes. E os gigantes simplesmente varreram toda a cidade de Geoff, varreram todo o ducado, milhares de pessoas foram trucidadas, perfeito? Para quem não sabe, os gigantes, eles são carnívoros, né? Eles são carnívoros e eles têm um paladar, eles adoram principalmente, né? Eles gostam, apreciam bastante
a carne humana, né? E a carne dos elfos, tá? Dos elfos, e ainda gosta mais da carne dos elfos do que a carne humana, né? Porque a carne dos elfos é uma carne mais macia, né? Bom, então, resultado, os gigantes, eles desceram e eles baixaram o terror aí em toda a Geoff, né? Sitiaram toda, fazendo-se aí com que boa parte dos elfos selvagens, dos Flan e da galera, todo mundo fugisse, e quem não fugisse ficasse literalmente escondido. Ergueram, para proteger algumas das cidades, muralhas enormes, de forma a impedir que esses gigantes atravessassem essas muralhas, né? E muitos dos habitantes ficaram sitiados, presos do lado de dentro das muralhas, sem poder fazer nada, né? Mercê justamente do ataque dos gigantes. E os gigantes continuaram a atacar, continuaram a invadir, né? Surgia cada vez mais gigantes maiores, as muralhas caíam, né? Enfim, essa história aí, Against Giants, que você está vendo aí, é uma história clássica de D&D, uma história que foi escrita pelo Gary Gygax em 1981, tá? E se tornou, na verdade, uma das mais famosas e das mais jogadas aventuras de D&D de todos os tempos. Ela fez incrível sucesso. E vem uma curiosidade que tu vais achar agora bem bacana. Qual é a curiosidade? É que um dos lugares onde ela mais fez sucesso no mundo foi no Japão. Ela fez tanto sucesso no Japão, que um cara lá no Japão resolveu fazer simplesmente isso aqui, ó. Resolveu criar a própria versão dele, que é o Attack on Titan, perfeito? Que na realidade essa aventura, né, Against Gigante, ela é exatamente o Attack on Titan, perfeito? Exatamente aí a mesma ideia, né? Então, beleza. Então, esses aí são justamente aí os elfos selvagens, né? Então, são 4 raças élficas, tá? Adicionalmente a essas 4 raças élficas, existe aí